Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações. Eu queria pedir para vocês compartilharem para a gente aumentar o alcance. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis, né, pessoal? As coisas estão ficando cada vez mais tenebrosas. E a gente precisa confessar que está cada vez mais difícil acreditar no povo brasileiro. Deixa eu começar comentando aqui os canal do Estopa. Hoje eu não sei se eu tô aqui no canal do Estopa ou se eu tô no Leonardo Estopa, porque eu não sei se eu coloquei certo aqui, mas o Marcelo Araújo, não assistimos mais Globo Lixo, passem adiante. Donizete Ribeiro, primeira vez que chego a tempo para ver desde o início. Seja bem-vindo, Donizete. Everaldo Menezes, boa noite a todos da live. Boa noite, Everaldo. Antônio Zueto, Lula livre. Zenite Amélia, boa noite. Espírito Santo presente. Erida Souza, boa noite. Um salve para quem vai às ruas protestar contra toda essa merda que estão fazendo com o nosso país. Então, boa noite, Manaus. Jeane Ferreira, boa noite para o pessoal de Manaus. Boa noite para o pessoal do Espírito Santo aqui presente. E deixa eu agradecer do lado de cá também. Deixa eu puxar cá no início. Irrego, boa noite. Lula resistente, boa noite, Léo, deputado federal para 2022. Um mar de aberrações saindo da boca do Bozo nessas últimas 48 horas. Pesadas essas últimas 48 horas, viu? Pesadas. É uma coisa que eu não sei se ele está tentando reagir contra o próprio fracasso através daquilo que tem sempre dado certo, que é a criação de coisas estúpidas, mas deixa eu agradecer que eu vi que passou um superchat aqui que eu não tinha visto, que é o Lavredi. Muito obrigado, Lavredi. Léo, como está minha graciosa netinha? Obrigado, Lavredi, pelo carinho. Numa live você citou que esteve na Unifei Itabira, mas você esteve no campus Itajubá. Estou de férias, mas gostaria de vê-los no campo Itabira. Ah, porque isso mesmo. É porque tem a Unifei de Itabira e de Itajubá. E eu confundi. E olha, viagemzinha longa aqui das Ponte Nova até Itajubá, viu? Lugarzinho distante. Assim, obviamente distante de Ponte Nova, porque eu estou distante, né? Porque lá é pertinho, assim, pertinho entre aspas, mas é fácil para chegar em São Paulo, por exemplo, em outros centros tecnológicos. Boa noite, Léo, de Graça Miranda Koch. Boa noite, Marlene Aquino. Depois do Coso liberar a retaguarda do povo e aos Estados Unidos, breve Cuba, anos 50 é aqui. Prostituição, milícia e cassinos. Projeto Lei 18614, senador Ciro Nogueira, PL-PI. Já deu. Eis aí o homem de bem. Isso que foi trazido pela Marlene Aquino é muito sério, pessoal, porque quando a gente falava sobre o Brasil virar colônia dos Estados Unidos, algumas pessoas pensavam que a gente estava exagerando. Agora, não é só uma colônia de produção de alimentos, é um local para exploração também através de prostituição, enfim, é uma coisa bem bizarra. Estamos vivendo uma situação aí bem complexa. O que estão propondo para o nosso futuro, né, são coisas bem complexas. Deixa eu ver como é que tá o... Pessoal, dá um feedback aí se o áudio está distorcendo. Eu tô vendo que ele está passando ali do nível. Muito obrigado também, Portal Sabendo Direito, presente aqui na live. Boa noite, 23 graus, ou terceiro. Obrigado, Portal Sabendo Direito. Bom, pessoal, realmente hoje é aquele dia que a gente precisa admitir que coisas bizarras aconteceram. E eu vejo o governo Bolsonaro acertando, porque o governo Bolsonaro, ele precisa, nesse momento, manter uma base de fanáticos. Ele está conseguindo manter essa base de fanáticos. A manifestação do governo Bolsonaro contra filmes como Bruna Surfistinha é uma manifestação que acaba tendo uma certa compatibilidade com sua base de apoio. Olha, se nós tivéssemos que escolher entre os filmes produzidos no Brasil quais estariam dentro do nosso padrão
de percepção de qualidade, obviamente, nós encontraríamos filmes fantásticos, como nós encontraríamos filmes contestáveis. O que significa que dentro do Brasil vai ser sempre possível criticar os filmes. Se você não critica Bruna Surfistinha, você pode criticar, por exemplo, determinado filme fala bem da esquerda, ou determinado filme é um filme de direita, né? A grande realidade é que o Bolsonaro, quando ele propõe acabar com a Agência Nacional de Cinema, ele propõe um golpe muito grande contra uma indústria que é uma indústria realmente lucrativa, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma indústria presente em praticamente em todos os países do mundo. Por que o Bolsonaro faria essa modificação na indústria de cinema do Brasil? É uma coisa bem complicada, né? Quando a gente pensa nessas coisas. Mas enfim, deixa eu trazer para vocês aqui mais notícias que estão aqui. Olha, hoje foi um dia realmente farto, né? Temos aqui na capa do Brasil 247, governadores do Nordeste lançam carta de repúdio contra xenofobia de Bolsonaro. Isso porque o Bolsonaro, desde o início de sua campanha, o Bolsonaro tem se demonstrado contra o Nordeste, gente. As pessoas do Nordeste que acham que o Bolsonaro não é contra o Nordeste, essas pessoas tentaram criar uma ilusão na própria cabeça. Olha, coisas que eu fico tentando imaginar é o que levam negros, homossexuais e mulheres a tentarem forçar a barra para enxergar algo de bom no Bolsonaro. Eu falo isso porque, pessoal, é muito claro. Existem pessoas que são racistas, mas elas não conseguem transparecer de uma forma muito clara que elas são racistas. São aquelas pessoas que fazem de conta que tratam todas as pessoas da mesma forma, mas não contratariam, por exemplo, uma pessoa de raça não branca para trabalhar dentro da sua casa. Essas pessoas, elas são intrinsecamente racistas, só que elas fazem de conta que não são racistas. Então elas fazem toda uma política de que não são racistas e tal. Essas pessoas conseguem disfarçar mais, porque você precisa fazer uma avaliação mais profunda para entender, peraí, essa pessoa tinha a opção de contratar 5 profissionais, desses 5 apenas um era europeu, em termos genéticos. Por que essa pessoa escolheu o europeu, sendo que ele era o menos qualificado entre todos? É porque essa pessoa, ela cresceu dentro de um preconceito que às vezes ela nem tem a consciência e com isso ela é uma pessoa racista. Tem muitos no Brasil que são assim, inclusive negros racistas, porque cresceram com um preconceito impregnado, aquela ideia de que o negro é inferior. Por mais que eles não consigam perceber isso de forma clara, eles foram treinados para pensarem dessa forma. Porém, existem pessoas que são claramente racistas. É o caso do Bolsonaro, que solta coisas contra os negros a todo tempo, que faz propostas de leis, né? Apoia propostas de leis que obviamente serão contra as minorias econômicas em termos de raça, porque os negros são maioria no Brasil, os negros e descendentes de negros, eles são maioria numérica, mas minoria econômica. E o que faz uma pessoa não branca achar que o Bolsonaro não é racista? É porque essa pessoa não branca que acha que o Bolsonaro não é racista, essa pessoa não se acha não branca. Nós temos um problema muito sério no Brasil no que diz respeito a preconceito. E a gente consegue explicar esse preconceito através de um ensinamento de Paulo Freire, que ele diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é tornar-se opressor. O que acontece no Brasil é exatamente isso. Nós temos no Brasil uma quantidade muito pequena de europeus puros. É uma quantidade insignificante perto do tamanho da população. Mas dentro do Brasil, existe uma forçação de barra de não brancos tentando achar que são brancos, que estão incluídos nessas políticas liberais do Bolsonaro, e essa forçação de barra vem da ideia que essas pessoas têm de que o fato de que eles conseguiram um cargo de classe média tenha tornado-os
europeus legítimos, é mais ou menos assim. Um mestiço se esforçou bastante, um mestiço realmente se empenhou para conseguir um cargo, digamos que respeitável. Olha, um mestiço conseguiu chegar a um cargo de juiz federal, ou de promotor, ou de procurador, um cargo de classe média. A partir do momento que esse mestiço conseguiu chegar nesse cargo de classe média, ele passa a se enxergar branco. Ele passa a se achar europeu puro. E aí ele passa a negligenciar toda a sua raça, todo o seu passado, porque ele começa a se achar diferente. Mas você não muda a cor da pele. Não. Tem um colega meu de Ponte Nova que trabalha no Poder Judiciário e ele não é juiz, mas ele trabalha como, parece que, assistente do juiz, alguma coisa assim. E ele é de descendência, ele é afrodescendente. É muito engraçado que ele tira as fotos, ele coloca as fotos mais clarinhas do que ele realmente é. E como se não bastasse, ele faz chapinha no cabelo. O cabelo dele é enroladinho, ele faz chapinha no cabelo. Por quê? No lugar dele lutar contra o preconceito, ele prefere tentar se adequar ao preconceituoso. No lugar dele lutar contra essa ideologia preconceituosa, ele quer se tornar um dos preconceituosos, ele quer ficar branco. E nesse caso, eu chamo a atenção de vocês para aqueles nordestinos que insistem em acreditar que o Bolsonaro não é contra os nordestinos. Aquele negro que insiste em acreditar que o Bolsonaro não é racista. Aquela mulher ou aquele homossexual que insistem em achar que o Bolsonaro não é contra a igualdade das mulheres, não é contra os homossexuais, que ele só não gosta da pouca vergonha. Isso é a maior ilusão que tem. O Bolsonaro, ele é claramente misógino, claramente homofóbico, e exatamente isso que faz o Bolsonaro ser esse Bolsonaro que a gente conhece. Agora eu acabei de ter um aviso do computador que meu espaço está acabando, e se o espaço acabar, o que vai acontecer é que a gravação vai parar. Então eu preciso correr aqui para apagar alguma coisa com muita urgência. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso urgente. Consegui? Sim, consegui liberar um pouquinho de espaço aqui. Então eu queria pedir a vocês para, por favor, compartilharem para a gente aumentar o alcance. Isso faz uma diferença muito grande. Deixa eu trazer alguns comentários que chegaram 2 superchats aqui que eu gostaria de agradecer, mas até então eu estava correndo aqui para liberar o espaço. Muito obrigado. Sueli Resistência. Boa noite, Léo. Um idoso e um deficiente na mesma casa, pai e filho. Só um pode receber o LOAS? Nesse caso, o filho foi bloqueado. Injusto demais. Sueli Resistência. Olha, Sueli, o LOAS, ele tem um critério de renda familiar. Então, pode ser que o filho foi bloqueado, eu não sei como é que funciona exatamente, mas pode ser que o filho foi bloqueado porque o critério de renda familiar acabou sendo ultrapassado aí, porque um recebe, né? Mas essa pessoa precisa correr atrás, porque quando o idoso precisa de cuidador, a coisa muda, né? Enfim, eu não sei exatamente como funciona, como são os critérios para o LOAS, não. Sueli Resistência, agora Ângela Naves. Léo, por favor, me explica o que significa essa movimentação da imagem no seu cenário. É uma mensagem subliminar? O que seria a movimentação da imagem? Seria essa coisinha aqui em cima, Sueli, Ângela? Não, é o seguinte, assim, o que eu fiz foi o seguinte, pessoal. O que é o Leonardo Stupp? Leonardo Stupp é um cara pobre, e esse cara pobre trabalhou na televisão, Ângela. E como eu trabalhei com televisão como técnico de TV, eu tenho um pouco de conhecimento tecnológico. Então isso aqui é meu estúdio, ó, tá vendo? Isso aqui é a minha realidade, é um fundo verde, Ângela. Mas só que eu adoto esse padrão de um cenário virtual, que é esse aqui que você tá vendo, que é um cenário que eu baixei no YouTube. Então esse cenário não fui eu que criei, não. Eu achei esse cenário virtual pronto, inclusive quem for comunicador aí de internet, quiser achar esses cenários virtuais, normalmente eles estão em inglês. Então
é só escrever cenário virtual em inglês. E tem Virtual Set também, tem como esse nome. E aí eu coloco nesse padrão parecendo uma emissora de televisão, Ângela, porque costuma ser mais, além de ser mais agradável, né, sob o aspecto técnico, ele também comunica com pessoas que são mais, digamos que, acostumadas com o jornalismo padrão no Brasil, que tem todo um cenário virtual. E outro ponto também é que eu não tenho cenário real. O cenário real é caro. A realidade, gente, é que tudo que eu estudei até hoje, eu estudei em PDFs. Então, assim, posso dizer que eu não tenho nem livros suficientes para montar uma biblioteca. Eu agradeço muito as pessoas que me deram livros de presentes, eu ganhei alguns livros, mas eu não tenho livros nem para montar uma biblioteca, para fazer aquele cenário padrão de biblioteca. Então, o meu cenário sempre foi virtual, até pela questão de que, no meu caso, o capital que eu tenho para montar o meu cenário é o tempo de experiência como técnico em televisão. Eu não tenho aquela casa bonita, maravilhosa, como os jornalistas, né? Às vezes eu explico para as pessoas que eu sou militante político, eu não sou jornalista. Porque o jornalista, normalmente, ele tem um super salário, né? E tanto de esquerda quanto de direita, a grande realidade é que eles têm casas bonitas, super salários, e eu estou aqui tentando ainda reformar minimamente o apartamento para tirar a Luísa da poeira. Aí o que eu faço é isso. Então, basicamente, eu pintei uma parede de verde, Ângela. Eu pintei uma parede de verde e fui procurar qual que seria o cenário que mais me desse condição de fazer esse trabalho. Então, eu encontrei esse cenário no YouTube, esse cenário que eu uso normalmente, que é esse aqui. E eu faço nesse cenário essa interação de colocar as mensagens. Isso tudo é virtual, isso não existe na verdade. Essas coisinhas que estão aí rodando, elas são, digamos que, essas coisinhas que estão rodando aí não tem uma finalidade exata, não. Vamos voltar aqui para política, que me xingaram, inclusive, aqui, falaram, quero saber sobre política. Ninguém gosta da parte técnica, né? Olha, pessoal, então hoje foi o dia do Super Oba-Oba. É um dia muito estranho, né, um dia muito estranho na política brasileira, porque esse dia mostra, olha, isso me preocupa muito, porque antes do Bolsonaro virar o jogo, o Bolsonaro estava praticamente liquidado, mas antes dele virar o jogo, ele veio com uma enxurrada de fake news. Se vocês puxarem um pouquinho a memória, vocês vão se lembrar do período eleitoral, como tudo aconteceu. Os políticos estavam chegando, né, todos aquela competição, aquela coisa convencional. O Bolsonaro estava praticamente, né, empatado no segundo turno com o Haddad, perdendo para o Haddad, inclusive em segundo turno. E quando chega na reta final, o Bolsonaro trouxe toda aquela baboseira de fake news, de kit gay, né, toda essa história, porque o Bolsonaro chegou à conclusão que a mentira, ela funciona muito bem. Nós estamos vivendo, infelizmente, essa realidade em que a mentira funciona muito bem. Então, ele está usando esse sensacionalismo político, ele continua usando esse oba-oba moralista, para a partir desse oba-oba moralista, ele tentar, talvez, recuperar a sua popularidade. Então, o Bolsonaro, né, falando da Miriam Leitão, e eu particularmente, né, eu não respeito a Miriam Leitão, porque a Miriam Leitão hoje, ela não é a pessoa que lutou contra a ditadura. A Miriam Leitão hoje é uma pessoa que trouxe de volta a ditadura. É por causa do trabalho de pessoas como a Miriam Leitão que a gente está vivendo hoje o bolsonarismo. Porque para tentarem colocar políticas econômicas liberais no Brasil, eles foram atacando de uma forma muito covarde os partidos progressistas, né, para tentarem tomar dos trabalhadores o direito de poderem escolher o presidente. Eles foram criando toda aquela fake news da Rede Globo, criaram as histórias que fundamentaram a Operação Lava Jato. Então, eu não respeito a Miriam Leitão. Lembrando que a Miriam Leitão falou que se a Dilma caísse, o PIB dobraria. Se a Dilma cair, o PIB dobra. Essa Miriam Leitão, ela tem um passado respeitável.
As pessoas podem se tabatizar. E a Miriam Leitão, ela se tabatizou em um determinado momento, porque a Rede Globo, que apoiou a ditadura, deu um emprego para Miriam Leitão. Nesse momento, a Miriam Leitão deixou de ser a Miriam Leitão que lutou contra a ditadura e passou a ser a Miriam Leitão que trabalhava, a partir de então, para quem apoiou a ditadura. Não é a mesma Miriam Leitão. Mas a gente precisa respeitar a história dela. E é a história dela que o Bolsonaro está atacando. E o Bolsonaro, ele, numa tentativa, que eu não sei qual a finalidade dessa tentativa, de continuar defendendo as torturas do governo militar, eu acho que o Bolsonaro pode falar, obviamente, do sucesso econômico atribuído ao governo militar, né, contestável, eu sei. Ele pode falar sobre o nacionalismo do governo militar, lógico que ele nunca vai falar sobre isso, porque ele não é nacionalista. Ele pode falar sobre qualquer coisa, mas ele falar que as pessoas não foram torturadas é uma coisa que eu não sei para que ele faz isso. Será que é porque ele quer trazer de volta um regime militar? Bom, eu não sei. O que eu sei é que a Miriam Leitão, ela merece esse tipo de resultado do bolsonarismo, porque ela enterra a sua história, ela enterra as suas torturas. Imaginem nesse momento a Miriam Leitão ter sido torturada e escutar do presidente da República que é mentira dela. Imaginem o que deve ser para uma mulher que foi estuprada escutar a sociedade falando que a culpa é dela, que essa é a postura da atual sociedade brasileira. Se a mulher for estuprada, a culpa é dela, né? Infelizmente. E aí eu penso, né, que infelizmente pessoas que contribuíram com isso hoje estão pagando por isso, mas infelizmente os bons estão pagando também. E quem conhece a história da Bruna Surfistinha tem sua opinião formada a respeito disso. E olha, eu vou dar a minha opinião pessoal a respeito da Bruna Surfistinha. Eu acho que, pra mim, é um filme inútil. É mais ou menos assim. Eu sei que é um filme que teve uma tentativa de... Assim, eu gosto muito de filme, tá, pessoal? Eu gosto muito de arte. Deixa eu tentar abrir o... Eu gosto muito de arte e eu tenho opinião sobre determinadas obras brasileiras, como quando eu vi um diretor colocando o Rodrigo Santoro, que era sex symbol na época, como homossexual, não é por preconceito ao homossexual, é por coerência. Você vai pegar uma pessoa que tem um potencial de venda como galã e vai colocar como homossexual, isso pra mim é incoerente, sabe? Não é comercial, é desperdiçar um super ator. Então, assim, eu tenho essas críticas, mas as minhas críticas elas vão em outra direção. E eu acho que um filme sobre a história da Bruna Surfistinha, isso não adiciona nada pra mim. Aí que é o mais importante, pra mim. Sabe por que tem um pensador que fez uma frase muito bonita, que é: posso não concordar com uma palavra que disseres, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-la. Porque o filme Bruna Surfistinha não fala comigo, eu devo querer o fim de todos os filmes no estilo Bruna Surfistinha? É uma pergunta básica que eu faço nesse momento, porque vamos pensar o seguinte: se você é evangélico e você acha que um filme sobre Jesus é uma coisa fantástica, você não pode tirar, por exemplo, do pessoal da Umbanda o direito de fazer um filme sobre a religião deles. Olha, eu acho que o Brasil poderia fazer filmes de outro estilo, mas eu não posso de forma alguma tirar daqueles que gostam desse estilo o direito de fazer filmes desse estilo. Porque a pluralidade de gostos e opiniões, para mim, é a máxima fundamental de uma democracia. Máxima fundamental mesmo, porque eu sou um cara quadrado, um cara sem graça, que às vezes não gosto de determinados tipos de humor. Agora, porque eu não gosto, eu acho que eles devem acabar? Não, tem gente... Olha, eu nunca assisti o Big Brother Brasil, nunca. Mas eu também sou contra a ideia de que ele deva ser proibido. Nunca assisti.
mas sou contra a ideia de proibirem a exibição do Big Brother Brasil. Eu não assisto Faustão, não assisto Ratinho, mas pensar que as pessoas devem proibir as coisas que eu não gosto é uma coisa extremamente bizarra. E hoje, mais uma vez, eu repito aquilo que eu falei ontem. O Bolsonaro, ele é um monarca, ele é um rei que governa o Brasil de acordo com seus próprios gostos. Eu fiz um vídeo sobre governo militar, e esse filme que eu fiz sobre governo militar, ele falava, inclusive, que o Bolsonaro não é governo militar. O Bolsonaro é um ex-militar que não representa a ideia do governo militar. Mas uma das coisas que eu falei sobre o governo militar é que um dos maiores problemas de um governo militar é a representatividade. Um dos maiores problemas da ditadura é a representatividade. Por quê? Um congresso existe porque a partir de um congresso você tem condições de eleger pessoas que representam todos os gostos, todos os estilos, todos os públicos. E essa possibilidade de eleger pessoas que representam todos os públicos é essa possibilidade que faz a democracia. E a crítica que eu fiz naquela época era exatamente que um governo militar não teria essa capacidade de ser representativo. Porque, olha, gente, a grande realidade é o seguinte, não sei se vocês já repararam, eu não faço muitas colocações feministas, porque eu não consigo sentir na pele o que é o drama de uma mulher por causa do feminismo. Existe um conto muito interessante que é como deve ser um morcego. Como deveria ser um morcego. Por que falam esse conto? Porque você pode estudar de uma forma muito profunda o mecanismo de localização do morcego, que é através do som. Eles não se localizam pela visão como a gente, eles não têm a visão tridimensional da gente para se localizarem. Então, tem um escritor que eu também esqueci o nome, eu queria agradecer o cara que trouxe Voltaire como sendo o autor de Posso não concordar com uma palavra que você disser, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las. E agora, se alguém lembrar de quem é o conto What is Like to be a Bat, que traduzido para português seria algo como deveria ser um morcego, fala exatamente sobre o que é o caso de um ser humano capaz de entender de uma forma muito ampla o mecanismo de localização dos morcegos, mas a incapacidade do ser humano de sentir o que o morcego sente. Sentir o que o morcego sente, eu digo porque você pode entender o mecanismo de funcionamento da localização do morcego, mas você nunca vai sentir o que o morcego sente para se localizar. É muito simples, uma pessoa que nasceu cega, ela nunca vai entender o que é a luz, apesar de que ela pode estudar e saber absolutamente tudo a respeito da luz. Então, uma pessoa que nasceu surda, a gente sabe que, me parece que é Beethoven, que compôs sinfonias surdo, ele, obviamente, ele teve um passado escutando, mas se ele tivesse nascido surdo e tivesse aprendido matematicamente a música, ele poderia fazer composições, mas ele jamais saberia o que é perceber uma música. E o que acontece com o governo Bolsonaro, o que acontece com esses modelos de governos que não respeitam a democracia é exatamente isso. Bolsonaro nunca vai entender o que é ser pobre. Olha, Bolsonaro deveria sair às ruas para ver que o Brasil da fome está de volta. O Bolsonaro falou que não tem fome no Brasil. O Bolsonaro, ele é um congressista de 28 anos de Congresso, 28 anos de legislativo, né, que ele participou também como outros cargos legislativos, além de ser do Congresso Nacional. E o Bolsonaro, com 28 anos de política, ele não conhece a pobreza do Brasil. Eu pergunto isso porque, olha, ainda ontem eu falava sobre a matriz do imposto de renda, que mostra que pelo menos 44%, isso pelo menos porque provavelmente daquela estatística para hoje muita coisa mudou, pelo menos 44% da população das famílias vivem com menos de R$ 1.300. Mário CB, Bolsonaro vive em uma bolha. É exatamente esse ponto que torna impossível, obrigado Mário CB, é esse ponto que torna impossível. Thomas Nigel, exatamente. Obrigado, Magiwalk,
Thomas Nigel is the author of Ants Hot is Like to Be a Butt. Mas esse é que eu não entendi, mas é What is Like to Be a Butt. Obrigado, Magiwaki 19. Então, pessoal, olha, e Angela Lins também trouxe, Thomas Nigel, filósofo americano. Obrigado, pessoal, pela ajuda. Então, olha, pessoal, o que acontece? Se o Bolsonaro nunca viveu, a pessoa não precisa ter sido pobre. Obviamente, o presidente que mais fez pelos pobres foi aquele que viveu a pobreza, assim, a pobreza na pele. Eu nunca vivi a pobreza na pele. Não, nunca vivi a pobreza na pele. Nunca fui rico, mas nunca me faltou o que comer. Todas as vezes que eu senti fome foi porque eu estava tentando fazer regime. Mas eu tive um obstáculo na minha vida que eu posso dizer que me prejudicou muito, que foi quando eu tentei fazer um curso universitário em São Paulo, eu não pude pagar. Eu não pude pagar, meu pai também não quis pagar, e eu não pude fazer. E depois eu falei com vocês há pouco tempo sobre minha passagem pelo cinema. Trabalhei com Elvésio Raton, maior cineasta de Minas Gerais. Trabalhei com ele por 8 anos e perdi muitas oportunidades por não ter tido a oportunidade de, antes de trabalhar com ele, ter feito um curso superior na área. Isso faz uma diferença muito grande. E eu, desde o meu primeiro vídeo, o meu trabalho sempre foi muito forte em cima da oportunidade das pessoas estudarem, porque quando eu tentei fazer em São Paulo esse curso universitário, que foi na FMU de São Paulo, eu não consegui pagar. E eu conto para vocês o que era a minha vida em São Paulo nessa época. Eu trabalhava com edição de vídeo numa agência que chama Publipan, que fazia o trabalho para BRA, Companhia Aérea. Então eu tinha uma despesa de aluguel, eu tinha também a despesa com ônibus para ir, ônibus para voltar e comida. E a universidade eram R$375 por mês. Era um curso tecnólogo em cinema. E não deu para pagar, porque eu ganhava R$1.000 por mês. Então quando eu tirava, né, os primeiros meses, o que eu estava fazendo? Eu paguei a universidade, paguei a matrícula e passei 30 dias, eu até contei essa história outro dia aqui, mas isso foi muito tempo atrás, hoje eu pretendo não repetir isso. Eu comprava no Habib's, tinha uma promoção do Habib's, eram 5 esfirras por R$1,95. Então o que eu fazia? Eu comia durante o dia um churrasco grego que custava, quem é de São Paulo lembra da época, pelo preço do churrasco grego na região central. O churrasco grego custava 40 centavos, então isso era meu almoço. Quando era à noite, eu comia 5 esfirras do Habib's, que era uma promoção, 5 esfirras por R$1,95. Esse era o meu limite de despesa com alimentação por dia. Se eu quisesse ir um pouco mais rápido, isso porque eu pegava do Jardim Miriam um ônibus para a região central de Belo Horizonte, demorava 2 horas, 2 horas e 20. Às vezes eu queria ir mais rápido para cansar mesmo, poder acordar um pouco mais tarde. Aí o que eu fazia? Eu tinha que pegar o metrô. Se eu pegasse o metrô, eu não podia jantar. Então era assim. Eu tinha que decidir se eu demorava 2 horas no ônibus ou se eu jantava. E aí eu cheguei à conclusão que não dava para fazer esse curso. Então eu desisti do curso. Eu voltei a comer, né, obviamente, o que é possível para um salário de R$1.000 que paga aluguel e alimentação e ônibus. Eu voltei a comer e desisti do curso. Quando eu tive a oportunidade de fazer o meu curso, o primeiro curso que eu fiz à distância, já nesse período agora, durante o governo da presidenta Dilma, cresceu muito a oferta de cursos universitários no Brasil, eu fui ver como eu perdi oportunidades por falta de conhecimento. E hoje, todo esse trabalho que eu faço na internet, a prioridade dele é a educação, porque eu acho que a partir da educação o resto vem. Então, Ana Cristina Duarte falou tudo aqui agora. Ana Cristina Duarte é de São Paulo. Ana Cristina, você viveu esse período. Ana Cristina Duarte fala aqui, o suco era grátis. Exatamente. Você pagava 40 centavos no churrasco grego
e vinha um copo de 200 ml, daquele de plástico mais fininho que existe no mundo, cheio de quisuco. Quisuco é aquele pozinho que misturam, não sei, cada lugar tem um nome, aquele pozinho que misturam para fazer um suco. Era aquilo ali. E, bom, enfim, essa aí era a minha vida em São Paulo, quando eu tentei fazer um curso de cinema. Eu fui obrigado a parar. E o mais triste de parar o curso é que você fica devendo. Eu fiz um semestre, fiquei devendo as 5 prestações do semestre. Sabe quanto que eu consegui pagar as 5 prestações? Eu consegui pagar as 5 prestações. Foi semana passada. Semana passada eu paguei as 5 prestações da faculdade. Mas enfim, isso é outra história, né? Isso é uma história antiga. Então hoje eu acho que eu devo lutar muito para as pessoas terem a oportunidade de estudar, porque se naquela época eu tivesse tido um financiamento educacional, se naquela época eu tivesse ProUni ou FIES, eu teria, obviamente, terminado meu curso para pagar depois. Mas não tinha, nem ProUni e nem FIES. Então eu perdi muitas oportunidades por isso. E é por isso que eu defendo a educação. Tem muitas pessoas que lutaram contra a fome, porque eu não conheço a fome. Eu não conheço a fome. Eu conheço uma restrição calculada de alimentos nesse período que eu comia um churrasco grego e as 5 esfirras do Habib's, mas eu tinha a todo momento a opção de falar, desisto disso e volto para casa. Isso porque os meus pais estavam aqui na cidade de Ponte Nova. Então eu não posso falar que eu passei fome. Eu fiquei com fome, uma fome calculada que podia ser interrompida a qualquer momento. Era só eu pegar o ônibus e voltar para Ponte Nova. Então eu não tenho esse trauma relacionado à fome. Quem passou fome foi o ex-presidente Lula. Esse sabe o que é a dor da fome. E é exatamente porque ele sabe o que é a dor da fome que ele nunca diria que não existem pessoas passando fome no Brasil. E é por isso que ele lutou contra a fome. Então, quando eu penso o que deve ser um morcego, né, que é do Thomas Nigel, eu penso que só é possível para uma pessoa entender o drama de quem passa fome se ela passou fome. E eu falo, olha, o drama que eu passei por não ter tido condições de financiar meus estudos, ele não é nada perto do drama de um pai que não consegue comprar comida para os filhos. E mesmo assim, esse drama que eu passei me motiva a lutar pela educação no Brasil. Porque eu acho que muitas pessoas poderiam ser mais do que são hoje se tivessem tido a oportunidade de estudar. Deixa eu agradecer Vinícius Curcio. Jornal Nacional fez paralelo de censura dos fascistas a Miriam Leitão, com críticas que ela teria recebido do Lula. Petistas, canalice, ela nunca foi amordaçada, censurada pelo PT, que sempre combateu a ditadura. É estranho, né? Porque, olha, eu não me lembro da ditadura, eu sou de 79, eu não me lembro da ditadura, mas eu me lembro da liberdade de imprensa, e eu te falo, se tem uma coisa que aconteceu nos últimos anos no Brasil e agora não pode acontecer mais, foi crítica ao governo. Uma coisa, até durante o governo Fernando Henrique. Eu lembro que eu assistia às vezes, eu acho que é o Caceta e Planeta, e o Fernando Henrique era o Viajando Henrique Cardoso. Eu lembro que teve uma charge que fizeram contra o Itamar, que era assim, ele aparecia falando: criticar a minha sanidade mental é a única forma que o Fernando Henrique achou de criticar o meu trabalho, não sei o quê, e ele fala, vambora, Totó, e sai puxando um chinelinho, como se o chinelinho fosse o cachorro. Assim, eu vi muitas críticas a presidentes e nunca vi nenhuma represália. Muito pelo contrário, eu acho que a crítica aos políticos é uma coisa que sempre foi comum no Brasil. Essa coisa de ser ameaçado de morte por criticar político, pela primeira vez que eu vi isso acontecendo foi durante a pré-campanha do Bolsonaro. Então, muito obrigado, pessoal, pelas participações aqui. E, bom, deixa eu pedir vocês compartilhamento. Eu vou rodar aquele vídeo de 4 minutos. São 4 minutos
de como o PT quebrou o Brasil. Peço vocês, por favor, não saiam. É só o tempo mesmo desse vídeo rodar para eu correr ali, tomar um analgésico para dor de cabeça e voltar. Eu volto em 4 minutinhos. Pois é, pessoal, a primeira pesquisa que eu vou fazer aqui é a respeito do PIB Brasil. Quando vocês quiserem saber qual que é o valor do PIB brasileiro em determinada época, o que vocês precisam fazer é caminhar com o mouse por aqui, que vocês vão ter as respostas no lado direito da tela. Então, olha só, nesse período aqui, que é um período anterior ao governo do PT, PIB per capita significa PIB por pessoa. 1.919 dólares em 1986. Qual que é um período interessante para a gente comparar? Eu poderia comparar o máximo aqui, não, vamos comparar esse período aqui, ó, mediano. Ele já saiu de 1.900 para 7.246. Mesmo se você quiser comparar com o pior período da ex-presidente Dilma, a realidade de hoje ainda é muito melhor que essa realidade anterior. Agora vamos para um outro raciocínio, que é o coeficiente Gini. Veja bem, isso aqui é o Banco Mundial. Vocês vão vir aqui embaixo e procurar por Brasil. Essa é a informação a respeito da diferença social no Brasil. Por que é importante vocês confirmarem esses números? Porque existe uma conversa de que o PIB brasileiro cresceu, mas as benéfices desse PIB foram diretamente para as camadas mais ricas. Claro que os ricos ficaram mais ricos, mas é muito importante mostrar que o crescimento do PIB e as políticas de distribuição de renda conseguiram diminuir a desigualdade social no Brasil. Com esses dois gráficos, vocês vão conseguir demonstrar para os colegas de vocês que o Brasil cresceu sim durante os governos de esquerda e, mais importante que isso, esse crescimento refletiu em toda a população. Aqui, pesquisa Desemprego Brasil, FHC e Lula. Você pode utilizar qualquer gráfico para mostrar para eles. Tem várias opções de gráficos aqui. E todos os gráficos vão mostrar basicamente a mesma coisa, que é uma queda assim, considerável na taxa de desemprego até o governo da Dilma. O que acontece? O desemprego, ele começa, isso aqui é a taxa do governo, olha que interessante. O desemprego durante o FHC, Lula 1, olha como é que o desemprego ele vai caindo até o final do governo da Dilma 1. O que causou o desemprego no Brasil? Foi o PT? Vamos raciocinar aqui usando a própria cabeça e não usando o sentimento. Olha só, o PT pegou o governo do FHC com o desemprego lá em cima. Durante todo o período, o PT foi só reduzindo a taxa de desemprego, isso aqui. Aí chega nesse ponto aqui, no final do primeiro mandato da Dilma, começa o espetáculo da Operação Lava Jato. E o que a gente tem como resultado? O desemprego sobe de uma vez só. Até o final do primeiro mandato da Dilma, quando não tinham tantas interferências no governo, quando não tinha o Aécio Neves fazendo as pautas bomba e travando o Congresso para prejudicar a Dilma, e quando não tinha o espetáculo da Operação Lava Jato, o desemprego só estava caindo. Então, gente, é muito óbvio. A Operação Lava Jato é esse momento aqui, ó, onde o Brasil quebra, o desemprego sobe de uma vez só, o PIB volta a cair. E aí eu vou trazer para vocês mais uma informação que saiu aqui junto com essa informação do Desemprego Brasil, que é isso aqui, ó. Olha que interessante para vocês mostrarem também para os seus amigos. Falências requeridas. Peraí, foi o PT que quebrou o Brasil. Mas durante o governo Lula e Dilma, o número de falências requeridas diminuiu drasticamente. Pelo gráfico, a gente vê, eu não estou conseguindo ler os números, mas a gente vê que as falências requeridas no final do governo Dilma, antes da Operação Lava Jato, era 10 vezes menos do que o final do mandato aqui do governo FHC. Olha o que foi o governo FHC em média. Olha o que aconteceu durante o governo Lula. Durante o governo Dilma, o número de falências só caiu. Pessoal, voltei. Queria agradecer a todos vocês que tiveram paciência e ficaram por aí. Bom, então vamos continuar, né, o papo. Então, olha só. Notícias. Globo bate duro em Bolsonaro. Não é Miriam Leitão quem mente.
Declarações de Bolsonaro de que a jornalista participou da luta armada e que é mentirosa quando diz que foi torturada causam profunda indignação e merecem absoluto repúdio, disse na bancada do Jornal Nacional a âncora Renata Vasconcelos. Em defesa da verdade histórica e da honra da jornalista, é preciso dizer que ela não é ela quem mente, acrescenta. Olha, pessoal, o que está acontecendo, infelizmente, é que o Bolsonaro, ele está se ancorando em pessoas iguais a ele. O grande problema do Brasil é que eles estão unidos, eles não são necessariamente a maioria, mas eles são unidos. E eles estão unidos pela fanatização. E essa fanatização que está rolando hoje no Brasil está funcionando muito bem. Muito bem. Então, no momento que um Bolsonaro chega e fala uma coisa dessa contra a Miriam Leitão, ele recebe aplausos de um lado, apesar de que tudo que ele está fazendo é extremamente merecedor de repúdio. Ele recebe, pelo menos por uma parte da sociedade, ele recebe aplausos. Deixa eu trazer aqui alguns comentários, então. Carlos Henrique, e Bozo quer acabar com 40% de multa quando a pessoa é demitida. Sim, Carlos Henrique, veja bem. O Bolsonaro, ele foi eleito fazendo propostas de ser um político liberal. Assim, a máxima fundamental do liberalismo é exatamente isso, tirar todo tipo de direito, e existe um termo bonito para isso que chama laissez-faire, que é deixar as rédeas soltas. Se realmente a gente parte para essa política do laissez-faire, a gente vai para uma situação muito pesada. Eu vou contar para vocês uma história que eu passei na Inglaterra, e existe uma crítica muito grande quando eles falam, nossa, mas não tem direito trabalhista fora do Brasil. Olha, a Inglaterra, eu sempre falei aqui que na Inglaterra você, trabalhando com as mãos, você ganha relativamente bem. E na Inglaterra, eu tomei tombo de uma empresa que eu vou, se tiver algum brasileiro que trabalha fora aí, eu vou até colocar ele aqui porque eu tenho repúdio dessa empresa. Deixa eu ver se se tiver algum brasileiro. Se tiver algum brasileiro. Acho que isso aqui é. Se tiver algum brasileiro aí que trabalha na Inglaterra, fujam. Isso aqui é o império do calote. Tomei calote nessa empresa. Bridge Recruitment. E quando eu tomei calote trabalhista dessa empresa, eu procurei saber como é que funcionava o direito trabalhista na Inglaterra, e tentando descobrir como funciona o direito trabalhista na Inglaterra, eu descobri que ele não funciona, não tem direito trabalhista na Inglaterra. E aí eu tomei calote porque eu deveria pagar para processar essa empresa, eu deveria adiantar, me parece que 500 libras. Eu acho que era isso. E essa empresa ficou me devendo coisa de 800 libras. Sabe o que essa empresa fez? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, de como que é a cara de pau do caloteiro num local onde não existe o direito trabalhista. Ela ficou me devendo 800 libras, me pagou 300 exatamente por quê? Porque não seria viável eu cobrar as 500 libras. Porque senão eu ia ter que pagar para cobrar as 500 libras. A diferença é o seguinte, dentro da Inglaterra, você trabalha como eletricista, você sai de uma empresa e você cai na outra, isso imediatamente. Mas no Brasil, se você toma um calote de uma empresa, você passa fome. Porque na Inglaterra você sai de uma realidade de uma empresa que não te pagou, e no outro dia você já está trabalhando numa outra empresa que te paga, e aí você consegue fazer uma reserva de dinheiro. Então realmente, gente, numa situação de uma Inglaterra onde um eletricista consegue ganhar equivalente a 30 mil reais por mês, não tem por que você dizer que o trabalhador vai passar fome por falta de direitos trabalhistas. Pode ser que realmente o contrário aconteça. Pode ser que os direitos trabalhistas comecem a atrapalhar, porque as pessoas começam a pensar, não, o direito trabalhista aqui vai acabar atrapalhando. Mas será que no Brasil isso se sustenta, né? E quando a gente pensa sobre essa questão de tirar 40% da multa,
Nós temos várias coisas que estão hoje conectadas nessa política do Bolsonaro. Existe uma proposta do Bolsonaro de permitir a contratação de pessoas sem direito trabalhista até o desemprego abaixar de 5 milhões de pessoas desempregadas. Vejam bem, vamos amarrar as coisas. Existe a possibilidade de você contratar uma pessoa sem direitos trabalhistas. E existe a possibilidade de você demitir o seu funcionário sem pagar a multa contratual. O que vai acontecer? As empresas agora, elas vão partir pro sem direito trabalhista. Ou seja, desde que o Bolsonaro consiga manter o desemprego sempre acima de 5 milhões, ele vai tirar de todos o direito trabalhista. E não é isso que a gente falava que ele ia fazer? Não era essa a proposta dele? Bolsonaro falou, as pessoas vão ter que decidir se querem emprego ou direito. Gente, é o político mais honesto em termos de promessas eleitorais. Ele prometeu acabar com os direitos trabalhistas e ele vai fazer. Ele vai permitir uma troca do sistema CLT pelo sistema informal. Isso porque uma medida provisória vai permitir a contratação dos trabalhadores sem carteira assinada enquanto o Brasil tiver com desemprego alto. E uma outra medida provisória, ou então uma modificação na lei, né, porque isso obviamente não pode gerir através de medidas provisórias, mas a gente não tem mais Constituição, não tem mais ordenamento jurídico, a gente tem um ditador. Então ele permite, de um lado, que as empresas possam demitir funcionários sem pagar multa contratual, e por outro lado, ele permite a contratação fora da CLT. Ele está trocando, gente. E a gente vai ter uma enxurrada de demissões. Sabe qual que é o efeito dessa troca? Primeiro efeito, o governo deixa de ter um amortecedor importante, a sociedade deixa de ter um amortecedor importantíssimo, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Porque no momento que as pessoas ficam desempregadas, elas recebem o Fundo de Garantia e utilizam esse dinheiro. A construção civil brasileira deixa de ter esse dinheiro, que é um fomento à construção civil. O dinheiro do Fundo de Garantia ele é gerido pela Caixa, ele é administrado pela Caixa, mas a Caixa é obrigada a fazer empréstimos desse dinheiro para a compra da casa própria, ou então para fomentar a construção civil, que é desde um cartão de Construcard da Caixa, e vai até, por exemplo, a obras do governo que utilizam esse dinheiro de fomento. A prefeitura pega, o Estado pega, o governo federal pega do dinheiro do FGTS para fomentar infraestrutura. E aí o Bolsonaro quer substituir o emprego formal pelo emprego informal. O governo que reclama da arrecadação da Previdência está abrindo mão da arrecadação do FGTS. Não é contraditório, pessoal? Isso é um suicídio econômico. Isso é um suicídio do Estado. Onde que a gente vai chegar com isso? Nós vamos chegar a uma situação de extrema miséria na população. E uma extrema miséria na população, ela é muito bem-vinda para os especuladores. Que eu volto a dizer, nós estamos em processo de bangladeshização. Um Brasil onde você pode contratar pessoas sem as regras trabalhistas, sem o direito trabalhista, sem fazer um contrato de trabalho de acordo com a CLT. E esse Brasil no qual a gente não tem um amortecedor para crises, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o bicho pega para o nosso lado. O bicho pega porque qualquer crise que aumente um pouquinho o desemprego sempre vai gerar uma cascata de desemprego e muita fome. Mas essa fome não importa, porque o Bolsonaro falou que ninguém passa fome no Brasil. Fabrício Domingues Ferreira. Bolsonaro está tornando em realidade o grande sonho do PSDB, acabar com a justiça do trabalho. O Bolsonaro, gente, isso é importante que o Fabrício Domingues Ferreira trouxe. Olha, o Bolsonaro governa menos o Brasil do que o PSDB, tá, Fabrício Domingues? O PSDB, ele pode não ter conseguido votos, mas ele consegue influenciar o governo Bolsonaro muito. Ele pode não ter conseguido eleger o presidente, mas ele consegue mandar no presidente. Deixa eu liberar aqui os comentários. Muito obrigado, pessoal, pelas participações. E Felipe Amorim faz uma pergunta interessante. Olha que interessante, Felipe Amorim. Galera, pergunta pro Léo se é seguro tomar vacina durante esse governo fascista. E aí você entra naquele campo, Felipe Amorim, das teorias da conspiração. Eu acho que não, mas no entanto, eu tenho que levar a Luísa para tomar vacina. Qual a outra opção que eu tenho? Só se eu deixar o Brasil.
Mas você chamou a atenção para uma coisa que é muito interessante, realmente. Muitas vezes nos países subdesenvolvidos, sob interferência americana, eles usam vacinas exatamente para fazer isso. Então é uma coisa complexa. Vitória Pompeu, bora aprender a costurar, né? Ou seja, bangladeshização nossa, Vitória, não vai ser, imagino eu que não vai ser para roupas, vai ser só para agricultura. Afinal de contas, Ana Paula Valadrão falava: o Brasil vai ser o celeiro do mundo. O celeiro do mundo não é uma coisa muito boa, não. Imagine que você não vai trabalhar na fábrica de inteligência do mundo, você não vai trabalhar na fábrica de produtos industrializados do mundo, nem na fábrica de prestação de serviços do mundo. Você vai trabalhar no celeiro do mundo. Aleluia! O Brasil vai ser o celeiro do mundo. Esse plano do Brasil como celeiro do mundo, ele é um plano antigo do eixo Estados Unidos-Israel para o Brasil. E esse plano de que o Brasil vai ser o celeiro do mundo, ele está sendo desenhado por Estados Unidos e Israel há muito tempo. Só que o Brasil é um celeiro do mundo sob a administração dos Estados Unidos. Imaginem vocês que, sem saber que estava entregando os planos de dominação dos Estados Unidos e Israel, a Ana Paula Valadrão, que é uma das cantoras gospel importantíssimas aí de uma dessas igrejas de alienação de pessoas, ela soltou para os brasileiros, só que os brasileiros não conseguiram entender, porque naquele momento talvez nem a Ana Paula Valadrão tinha entendido essa realidade. E hoje nós temos esse processo de condução da cabeça do brasileiro a ideia de que agro é pop. E esse trabalho está sendo feito há mais tempo, pessoal. Esse trabalho de mudar a consciência do povo brasileiro para a ideia de que nós somos indignos de sermos industrializados, o negócio nosso é ser celeiro do mundo, está aí há muito tempo. A mesma turma que tomou o poder hoje e está transformando o Brasil no celeiro do mundo, Estados Unidos e Israel, já está conscientizando o brasileiro das igrejas que o Brasil seria o celeiro do mundo. Basta lembrar de Ana Paula Valadrão falando: aleluia, o Brasil vai ser o celeiro do mundo. Tá aí, estamos realmente nos tornando celeiro do mundo. Agora a pergunta básica que eu faço para vocês, vocês já viram alguma pessoa que trabalha, não estou falando do dono, vocês já viram alguma pessoa que trabalha num celeiro comprar um carro zero? Vocês já viram alguma pessoa que trabalha num celeiro ter iPhone? Vocês já viram alguma pessoa que trabalha num celeiro fazer curso universitário? Não dá, sabe por quê? A lógica do celeiro é pagar pouco. E o Brasil vai ser o celeiro do mundo. Então, fazer o quê, né? Felizmente, a vida do pobre no sistema capitalista é só trabalhar, pagar contas e morrer. Luciana Alves. Trabalhar, pagar contas e morrer, exatamente. E reproduzir para manter o sistema, né? Lógico. Elizabeth Oliveira, não há como não ter nojo dos eleitores do Bozo. Muitos deles estão enganados, Elizabeth. A gente precisa admitir que muitos deles estão lá porque não sabem da verdade, né? Muitos deles. Ana Paula Valadrão, Felipe. Gente, essa Ana Paula Valadrão é tão repugnante, mas tão repugnante, que logo após, olha, uma mulher que é um símbolo de... Ela é um símbolo de sucesso no mundo gospel. Uma mulher que já foi amada no mundo gospel. Logo após a queda da Dilma, ela tirou uma foto de empregada doméstica, com aquela roupa de empregada doméstica dos Estados Unidos, e falou assim, escreveu: pessoal, vamos todas tirar uma foto na cozinha para apoiar a campanha do Silas Malafaia, bela recatada do lar. Olha, logo após a queda da Dilma, imediatamente após a queda da Dilma, o Brasil voltou a tratar a mulher como sendo o bichinho que fica na cozinha. E a Ana Paula Valadrão participou dessa campanha. E quando eu vi isso, eu não acredito. Eu não acredito porque a Ana Paula Valadrão, ela era uma mulher que inspirava outras mulheres. Eu tenho
conhecidos e conhecidas que, quando viam diante do trono, ficavam maravilhadas. Imaginar que essa mulher tirou uma foto fantasiada, porque ela é rica, então obviamente ela tem empregada, então eu não vou dizer vestida, eu digo fantasiada de empregada, para transmitir junto com o Silas Malafaia, que nunca na vida vai colocar a mulher dele na cozinha, a ideia de que lugar de mulher é na cozinha. E olha, eu fico impressionado porque eu tenho uma prima em Contagem que ela seguiu essa campanha, uma prima seguiu essa campanha por fanatismo religioso e não conseguiu perceber que é contra ela. Então esse Brasil de hoje está sendo desenhado há muito tempo. Esse Brasil de hoje não começou com o Bolsonaro. Esse Brasil de hoje, ele começou há bem tempo atrás, quando o mundo percebeu que por que o Brasil tem que ser livre? Sendo que o Brasil pode ser de alguém. Então, Thailze GD, Léo, como voltar a ter esperança? Percebo muito desalento nas pessoas, principalmente da esquerda. É uma pergunta difícil de ser respondida, Thailze, porque a gente sempre tem aquela esperança, agora o povo pega no tranco, e não pega, o povo não entende. Então, eu acho que a melhor forma da gente fazer o povo perceber o que está acontecendo é deixar o Bolsonaro governar. Porque, vejam, as atitudes do Bolsonaro como presidente, elas só estão trazendo desgraça econômica. Então agora nós temos uma queda oficial do PIB. Deixa eu trazer aqui a estatística, queda do PIB. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá 1 de julho aqui. O mercado mantém previsão de queda de crescimento do PIB em 2019. Eu não sei onde saiu a recessão. Ah, tá aqui. Esses dados são da FGV. Obviamente, o Bolsonaro contesta todo dado produzido por instituições universitárias, né? Ele não acredita em nada que é produzido por acadêmicos, mas acredita no Olavo de Carvalho. PIB recua 0,8% no trimestre encerrado em maio, diz a FGV. O Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, recuou 0,8% no trimestre encerrado em maio. Então, olha só, nós tivemos uma redução do PIB no primeiro trimestre e agora nós tivemos também essa continuidade da redução do PIB. O dado é do monitor do PIB divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Agora, falar que a Fundação Getúlio Vargas é comunista é um pouco de exagero, né, pessoal? Lógico que os eleitores do Bolsonaro vão falar, mas como é que eles sabem que o PIB caiu? Ninguém me perguntou se o meu PIB caiu, que para o eleitor do Bolsonaro não existiria pesquisa de opinião. Para o eleitor do Bolsonaro só existiria o censo, né? Mas essa realidade é uma realidade triste, mas é uma realidade real. Realidade real. Albano. Pessoal, precisamos manter os canais do Léo e a barriguinha da Luísa cheia. Obrigado, Albano. Superchats, por favor. Todos aprendemos muito diariamente com a inteligência do nosso estômago. Muito obrigado, Albano, pela ajuda. Muito obrigado pela mensagem também, chamando as pessoas para ajudarem. Eu queria lembrar vocês que vocês podem me ajudar também através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Muito obrigado. Obrigadão, Albano, pela força. Muito obrigado, Luana Gomes. Léo, o Glenn está com medo de enviar os áudios, porque ele não falou mais sobre os áudios e as mensagens. É estranho, né? Uma coisa começa super empolgada, né? A Vaza Jato começou tão empolgada e de uma hora para outra a Vaza Jato deu uma travada mesmo. Tá me preocupando essa situação. Eu acho que o Glenn chegou à conclusão que o terreno brasileiro não é fértil para a verdade. Vocês entenderam? Olha, vamos cair na real. A gente faz uma live aqui. Nós temos agora 1.870 pessoas assistindo nos dois canais.
O brasileiro não quer saber de verdade. O brasileiro quer saber de entretenimento, de oba-oba. E o Glenn deve ter percebido que verdade não é uma coisa bem-vinda, não. Né? Então, eu acho que ele chegou à conclusão que, olha, esse povo não dá, né? Povo, sabe aquele amigo fanático que você tem que estar dando tudo para a igreja? Depois que você conversa com ele 10 vezes, você fala, não vai adiantar, não vou conseguir mudar a cabeça desse cara. Né? Benedito José Bernal, faça uma live só ensinando narrativas em defesa de Lula e PT. Sítio, triplex, 500 bilhões, corrupções, etc. E nos ensine a debater. Benedito José Bernal. É boa ideia isso aí, Benedito. De repente a gente faz até durante o dia, amanhã, uma live sobre... Bom, vou tentar, se vocês puderem mandar... Como que a gente pode fazer? A gente precisava organizar uns temas, né, e aos poucos a gente desenvolver esses temas. É uma ideia muito boa. De repente até pode ser em outro horário. Tony Conceição não falou porque e não tem nada de concreto para mostrar. Não sei o que está falando isso. William Gonçalves pergunta se está reprisando. Agora não, agora são 23h45. Se você estiver assistindo isso no horário diferente de 23h45, horário de Brasília, é reprise sim. E tem aqui o Cap Furacão revoltado com a qualidade da live hoje. Ele fala, Cap Furacão fala, não se ofenda, Léo. Achei que a live seria mais proveitosa. Desculpa, Cap Furacão. Eu não sei o que faz a live ser mais proveitosa. Eu não sei qual o critério, né, para a live ser mais proveitosa. Eu tento fazer que essa live seja mais proveitosa possível. E hoje a gente está realmente numa encruzilhada complexa, porque o Bolsonaro está disparando a metralhadora de bizarrices. Ao mesmo tempo, a grande esperança, que era a Vaza Jato, parece que colaram o vazamento, né? E estamos vivendo aí uma situação bem difícil. Porque o que a gente pode, né, o que a gente pode fazer? Olha, a grande esperança que surgiu nos últimos tempos foi a Vaza Jato. Parece que estancaram a sangria, ou deve ter rolado um novo grande acordo nacional, não sei o que foi, mas a Vaza Jato deu uma travada, precisamos admitir isso. O Léo Atucci hoje falou sobre uma questão que nós precisamos concordar. O Lula, ele está sendo esquecido pela TV, pela mídia, né, aos poucos. Estão falando menos a respeito do Lula. E eu preciso admitir que a reação do povo, né, o próprio Glenn deve ter percebido que a coisa é tão profunda e tão podre que seria como talvez tentar entrar dentro de um chiqueiro e tentar tirar de dentro do chiqueiro um que não fosse porco. Né? Não dá. O Sueli Resistência Léo, ele falou ontem que vai vir coisas piores. Está demorando para não editar nada que desacredita suas edições. Né? Vamos esperar o timing, Glenn. Mas eu tô bem desanimado com a nossa capacidade de conversão de alienados. Eu acho que a gente precisa se esforçar mais para converter alienados. A gente precisa aumentar o número de pessoas que sabem da verdade. Deixa eu trazer aqui do lado de cá. Tem a galera fazendo a campanha Flávio Dino presidente. E o Flávio Dino, ele obviamente já está incomodando o Bolsonaro, porque o Bolsonaro já está xingando ele, né? Felipe Amorim, Léo, precisa ajudar a criar narrativas mais simples para até a criança entrar na militância. Na direita eles fazem frases prontas, tipo, onde o socialismo deu certo, né? Tem coisas piores à frente. Acho que ele tem um coelho na cartola. O grande problema é que o nível das coisas que já saíram, né, o Glenn tem uma referência de Estados Unidos. Acho que o Glenn deve ter se decepcionado, porque olha, pessoal, o Glenn tem uma referência de Estados Unidos. A referência que o Glenn tem é que tudo que já saiu seria suficiente para botar o
o Dallagnol e o Moro na cadeia. No entanto, ele não vê nenhum movimento. Aí ele percebe que a sujeira não é o Moro e o Dallagnol, a sujeira é bem maior. Então, nesse momento, o Glenn e o Izaskun Duran, eu não acho que seja Izaskun a ameaça do Moro, não. Eu acho que o Glenn talvez esteja ou dando o timing mesmo, que ele quer dar um tempo e tal, ou talvez realmente seja uma descrença na possibilidade do Brasil se libertar disso, porque o que saiu já era suficiente para fazer um escarcéu muito grande. Imaginem que o fanatismo do brasileiro está tão grande que mesmo depois daquilo que saiu, o brasileiro continua fanático, defendendo o Bolsonaro, defendendo o Moro. Então, acho que o Glenn nesse momento começa a pensar que talvez seja a hora do Brasil passar pelo que está passando e realmente acabar, né? Porque o que está rolando é isso aí. Benedito José Bernal, Léo, é sério, faça essa live nos ensinando a debater com casca grossa bolsonarista. Agende aí. Então vamos fazer o seguinte, Benedito José Bernal, nós vamos pensar os temas e vamos fazer sim. E o Tony Conceição fala, tudo que saiu não tinha nada demais, ou seja, mais de nada. Tony, eu não sei quem você é, né? Tipo, eu não sei quem você é, mas ao redor de todo mundo, a manifestação de juristas foi no sentido de dizer que tudo que saiu foi a coisa mais absurda vivida no Poder Judiciário de qualquer lugar do mundo. A gente não tem nada semelhante a isso, né? Até a Operação Mãos Limpas na Itália, ela teve menos podridão, ela foi radical, foi enérgica, mas não teve essas coisas bizarras, não. Eu vou comentar essa questão do plano terrorista, porque... deixa eu colocar aqui. Veja criminaliza pacifistas e transforma Bolsonaro em vítima. Jornalista Alexson Link critica a reportagem em que a revista entrevistou uma pessoa de quem não sabe o nome, de quem não viu o rosto através da Deep Web, onde ninguém se identifica, que contou a lorota de que faz parte de um certo SSS, que seria um grupo ambientalista terrorista. Olha, isso aí já fala tudo, né, pessoal? Veja bem. Provavelmente a equipe do Bolsonaro criou, é o meu ver, eu não acredito que seja a Veja que tenha criado isso, provavelmente a equipe do Bolsonaro criou esse personagem porque eles estão querendo criminalizar os ambientalistas. Como se os ambientalistas realmente fossem partir para a guerra contra o Bolsonaro. Olha, gente, me perdoem os bons ambientalistas, mas a maioria dos ambientalistas, não estou falando dos bons, lógico, a maioria dos ambientalistas usa a bandeira de ambientalista para se promover, para ganhar grana. Ambientalista capaz de realmente partir para a guerra contra o Bolsonaro, pra vocês terem uma ideia, a Marina Silva é ambientalista, aí vocês já conseguem entender tudo. A maioria dos ambientalistas são pessoas que querem cargos políticos e usam a bandeira de serem ambientalistas para se promoverem. Infelizmente, é essa a realidade. Imaginar que viria de uma pessoa que tem intenção de ter um cargo político. Olha, para uma pessoa que tem intenção de ter um cargo político contra, uma pessoa que tem uma ideologia contrária à ideologia do Bolsonaro, para ter um cargo político, basta lutar para que o Bolsonaro continue no poder até 2022. Porque se tem uma coisa que realmente te prova que algo não presta, é a oportunidade de testar esse algo. E hoje o Brasil está tendo a oportunidade de testar o Bolsonaro, o Brasil está tendo a oportunidade de testar o liberalismo. Se tem uma coisa que promove a comida, é a fome. Então, se tem uma coisa que promove a esquerda, o progressismo, o estado de bem-estar social, é a destruição que o Bolsonaro está promovendo ao estado de bem-estar social. Então, não acho que nenhum político queira a morte do Bolsonaro. Nenhum político quer a morte do Bolsonaro. O que os políticos progressistas, nesse momento, querem, obviamente, com pequenas exceções, é reeleição, é continuar no poder. Tem coisa melhor
para eleger gente de esquerda do que o Bolsonaro, vamos cair na real. Tem coisa melhor para você vender comida do que o cara tá com fome? Isso é lógico. Então, à medida em que o Bolsonaro vai destruindo o estado de bem-estar social, à medida em que o Bolsonaro vai fazendo toda essa destruição na sociedade brasileira, ele vai, com certeza, criando uma grande oportunidade aí para a esquerda crescer. Isso é lógico. Eu não acredito que realmente exista. E olha que engraçado, a ameaça é real. Peraí, se a Veja conversou com uma pessoa que ela não sabe o nome, não. Peraí, rapidinho. Né? É mais ou menos assim, ó. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Vou fazer agora a ameaça real, tá aqui, ó. E aí, maluco? Nós vamos explodir o Congresso, mano. Depois de explodir o Congresso, nós vamos matar o Bolsonaro, maluco. Tudo isso porque Bolsonaro tá matando os animalzinhos, cortando as aves da Amazônia, meu irmão. Nós vamos explodir tudo. E aqui, depois nós vamos atrás do Carluxo. Depois dos Carluxos, nós pega o Moro, explode, mata e arrebenta com tudo. Aí tá bom. Depois de uma palhaçada de uma pessoa que você conversou na Deep Web, que você não sabe quem que é, você vai botar uma matéria na capa de uma revista? Aqui, gente, de boa. Não, olha só. Desde que eu comecei a falar do Bolsonaro na internet, eu fui ameaçado de morte umas 5.000 vezes. Eu fui ameaçado de morte por criança de 8 anos. Eu nunca imaginei que as ameaças eram reais. Aí me vem uma revista que recebe uma ameaça de alguém fantasiado, que ela não sabe o nome, que não sabe quem que é, e publica na capa falando: a ameaça é real. E aqui, ó. Agora vocês vão ver que eu vou resolver todos os problemas das contas que estão em aberto, tá? E aí, gente que tá aí assistindo, se não mandar superchat pro Leonardo Stupa, vou explodir casa de vocês tudo aí, maluco. E ó, a ameaça é real, hein? Fica esperto, fica esperto. Tô cubano aqui, se não chegar superchat tá explodido. E aí... aí você pega agora e manda o superchat, porque a ameaça é real. Gente, vamos cair na real. Quem fez isso no passado foi o Gugu. Só que na época que o Gugu fez isso, tinha uma diferença. Na época que o Gugu fez isso, o jornalismo era uma profissão mais respeitável. O Gugu pegou e fez uma simulação de que uma determinada pessoa... o Solange Soares perguntou: o meu já foi, Léo? Tá aqui, ó. Solange Soares. Então pera aí, Solange, calma aí. E aí, galera, tirando a Solange Soares, o resto vai tudo explodir, porque vocês não mandou superchat, meu. É isso aí. E ó, a ameaça é real, hein? Vocês estão na Deep Web. Se liga. Então, quem fez uma palhaçada dessa no passado foi o Gugu. Ó. Peraí. Deixa eu liberar mais um aqui. Porque porque a bomba tá muito cara. Isso aí, ó. Muito obrigado aí, Sueli. Muito obrigado, Sueli Resistência. Isso porque o superchat ajuda, porque a bomba tá muito cara. Então, se mandar um superchat até de R$1 ajuda, porque se eu tiver que explodir todo mundo, aí vai ficar caro demais. E ó, a ameaça é real, meu irmão. Obrigado, Sueli, muito obrigado pelo superchat. Mas olha só, pessoal, o Gugu fez isso no passado. O Gugu pegou um cara fantasiado,
mudou a voz, falando que era gente do PCC e tal. A coisa engrossou, porque naquele momento não era um evento político, era um evento contra a polícia. Né? Que tipo assim, fizeram tem aqui, ó. Glenn devia soltar fatos reveladores que o povão entenda a maioria. Não entende a gravidade das revelações. São denúncias muito técnicas. Antônio Reis, você falou absolutamente tudo. E é por isso que eu falo que se a gente tivesse uma grande união, nossa, como brasileiros, para explicar pro povo o que está acontecendo, a melhor forma de explicar seria que a Lava Jato quebrou o Brasil. Sabe por quê? Se a gente tenta explicar essas coisas técnicas, realmente as pessoas vão pensar, não, mas o Moro infringiu a lei, mas foi para prender bandido. Né? E se você mostra que a economia brasileira foi destruída pela Lava Jato, a conversa muda completamente. Porque aí a gente vai falar sobre uma coisa mais complexa, sobre o aspecto de aceitação. É muito difícil uma pessoa aceitar como herói um cara que destruiu a economia nacional. Mas ficar tentando falar que, de acordo com o Código Penal, que não sei, isso realmente não vai chegar no povão. E aí eu volto a dizer que tem uma falha aí. E hoje eu fiz uma crítica à comunicação da esquerda, né? Não tem nada errado em pedir Lula livre. O que está errado é que a esquerda não tem outras formas de chegar às pessoas que não gostam do Lula. Olha, o Aécio Neves estava queimado e mesmo assim ele continuou fazendo campanha contra o PT. Ele continuou suportando os grupos para fazerem esse ataque contra o PT. Né? Então, a grande realidade é que o PT não está sabendo mostrar, por exemplo, tinha que fazer uma campanha contra o Moro, né? Uma campanha paralela ao Lula livre, uma campanha contra o Moro. Né? Deixa eu liberar aqui a Edilene Araújo. Muito obrigado, Edilene Araújo. Muito obrigado, Edilene Araújo. Você também saiu da lista do terrorista ZZZ SSS Estopão, que porque colocou um disfarce virou uma pessoa que você não conhece e você nunca viu, você não conhece a voz, você não sabe o que é, mas você tem certeza que a ameaça é real. Isso é porque a Veja realmente acreditou numa ameaça real de quem ela nunca viu, ela não conhece, não sabe quem é e não conhece a voz que ela conversou na Deep Web. Então, tá aí, muito obrigado. Deixa eu agradecer do lado de cá também, Simone Guimarães. Simone Guimarães se garantiu para 5 atos terroristas. Obrigado, Simone Guimarães, você se garantiu para 5 eventos terroristas através desse superchat, mas você pode ajudar o meu trabalho e evitar de ter sua casa explodida pelo super terrorista do mal também, pelas contas que estão divulgadas aí nas descrições desse vídeo. Eu queria agradecer também Ellen Santos, muito obrigado, Ellen Santos, pelo superchat, pela grande contribuição aqui no canal. Isso realmente é muito importante para a sobrevivência dos canais. E eu queria agradecer muito vocês pelas participações. André Henrique Silva Lima pergunta, cadê meu superchat? Pera aí, André, se seu superchat fugiu, tomara que ele esteja aqui. Ah, meu Deus. Teca Bussman pergunta, você pode comentar lá em cima, por gentileza? Gente, talvez tenha travado alguma coisa aqui, porque parece que alguns superchats não apareceram. Deixa eu ver se eu consigo achar de alguma forma aqui. Enquanto isso, eu queria agradecer vocês pelas participações. Deixa eu ver se eu consigo achar o superchat que fugiu, porque realmente eu não vi. Mark Davis também pergunta. Pera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui. Ellen Santos, muito obrigado. Muito obrigado, Edilene. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado, Sueli. Muito obrigado, Solange. Muito obrigado, Mark Davis. O que fazer para mudar o cenário? Eu acho que união da esquerda, viu, Mark Davis? Mark Davis perguntou o que fazer para mudar o cenário. Eu acho que, obviamente, seria uma grande união na esquerda.
Tá aqui o... Muito obrigado. Tô tentando voltar aqui para ver o que fugiu. Então... André Henrique Silva Lima. Obrigado, André. Agora eu achei aqui. Tinha fugido, ó. O brasileiro só quer saber de novela, BBB e futebol. Bolsonaro está tornando em realidade o grande sonho do PSDB. Deixa eu ver se eu consigo buscar aqui. Deixa eu voltar agora pro lado de cá para eu agradecer. Edilene Araújo, que fala minha casa não. E tem um do lado de cá também, que é da Rosane Alvarenga Sá. Tô mandando minha colaboração. Você vai ficar rico com essas ameaças, Léo. Isso porque, Rosane Alvarenga de Sá, a ameaça é real. Vocês imaginem. Gente, o que eu achei mais engraçado na palhaçada da Veja, e que eu achei mais patético na palhaçada da Veja, é escrever que a ameaça é real, sendo que eles não conhecem o ameaçador. E olha, se tem uma coisa que aconteceu nos últimos tempos, se tem uma coisa que rolou nos últimos tempos, foi ameaças a jornalistas, ameaças a veículos, ameaças ao presidente. Olha, eu fui ameaçado nos últimos tempos, é assim, era doses de ameaça que eram coisas absurdas. Deixa eu voltar aqui do lado de cá também, que às vezes eu perdi algum. Rosana Alvarenga Sá, obrigado. Muito obrigado, Simone Guimarães. Muito obrigado, Teca Bussman. Você pode comentar lá em cima, deve ser que tá, então, lá para trás. Benedito José Bernal, obrigado, Benedito José Bernal. Luana Gomes, Léo, Glenn está com medo de enviar os áudios, porque ele não falou mais sobre os áudios e mensagens, né? Que é o que eu falei, que talvez seja aí, não medo necessariamente. E tem aqui o Rogério Anitablian, que eu tinha guardado para falar enquanto eu estava comentando outra coisa, e parece que subiu. Obrigado, Rogério. Então, Rogério, parceirão nosso, né? O canal Rogério Anitablian, que está crescendo aí na internet, crescendo como sendo um canal irmão. Vamos dar uma força para ele. Deixa eu pular para o lado de cá. Edilene Araújo fala, minha casa não. Muito obrigado, Ellen Santos também. Muito obrigado, Sueli Resistência. Muito obrigado do lado de cá também. Edson. Boa noite, Léo. Na real, só Lula livre. Ele desenrola. Vamos lá tirar ele da masmorra. Eu vou. Vamos, demorou. Edson, eu acho que nesse momento, e o André Henrique Silva Lima fala, brasileiro gosta de Xvideos também. O brasileiro até gosta, mas o Bolsonaro não né, alguma coisa tem errado na sexualidade do Bolsonaro, que ele tem um problema muito sério com isso, André Henrique. E o Edson, eu acho que no primeiro momento a gente precisa aumentar o número de brasileiros conscientes do que está acontecendo, porque pode ser, nós precisamos em primeiro lugar admitirmos que estamos numa bolha, somos a minoria, não digo os que estão com Lula, mas os que estão conscientes, e tem gente que fica naquela esperança de que, não, o Lula vai sair, então, e MR Carpanese, PT tem que ter bons políticos e não viver atrás de Lula. Olha, MR Carpanelli, o que você fala, em partes faz sentido. É claro que o PT tem que ter bons políticos, sim. Mas, se você fosse de um partido e você fosse preso por ter lutado pelo direito dos mais pobres e esse partido te abandonasse, que mensagem esse partido estaria enviando para as outras pessoas do mesmo partido? Então não é possível imaginar o PT tendo bons políticos se o PT não for lutar pela liberdade do Lula, que o PT vai deixar bem claro para os políticos que eles serão abandonados numa eventual prisão política como o ex-presidente Lula. Se tem uma coisa que bota medo no exército adversário, é a ideia de que os sequestros de soldados serão reprimidos. Então, se um exército adversário sequestrar os soldados e manter os soldados presos, por exemplo, igual a gente vê em muito filme, né, que vão lá para resgatar os prisioneiros de guerra, é isso que bota medo nos outros exércitos. E o que o PT está fazendo? Lógico, o PT está lutando pela liberdade do Lula, mas o povo deixando o Lula preso está mandando a mensagem para todos os políticos do bem que não vale a pena ficar do lado do bem, que você vai preso. Kesley Milagres, Léo, você é o cara, traga o violão e cante na próxima live para a gente. Você é o cara, não desanime com as críticas, o Brasil precisa de você. Obrigado, Kesley Milagres. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado aqui também, Lindalva Pinheiro. Nunca vi terrorista avisar que vai atacar especificamente alguém. Tipo, é muito sem nexo, né, Lindalva? É muito Brasil isso, gente. Olha,
assim, o terrorista avisar quem ele vai atacar, de qual grupo que ele é. É igualzinho o terrorismo forjado no Oriente, que é só para conseguir formas, né, de fazer o Estado ficar mais repressor, endurecer o regime. O Bolsonaro está procurando motivos para endurecer o regime, gente. Para colocar o Brasil num estado de alerta, digamos assim. Geralmente eles atacam e reivindicam depois. Esse terrorista está parecendo o vampiro brasileiro, né? A minha vingança será maligna. Olha, Lindalva Pinheiro, é muito patético. É muito patético porque você vê que é o nível do pavão misterioso. É coisa assim, extremamente lúdica, extremamente sem nexo. É um terrorista, é uma revista que conversa com uma pessoa que ela não sabe quem é, e essa pessoa se diz terrorista e essa revista acredita. Olha, eu recebo mensagens que às vezes eu penso, gente, que mensagem mais louca. De pessoas falando que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu não trago para vocês essas coisas. Tem mensagens que eu recebo, vou ver se eu consigo localizar algumas mensagens mais antigas. Tem mensagens que eu recebo que, se eu for levar a sério, é o mundo arrasando. O que faz a Veja publicar uma coisa dessa, sendo que a Veja está cheia de jornalistas que sabem muito bem que determinadas coisas são ridículas? A Veja é ridícula, gente. A Veja, ela é controlada por bancos. E a Veja, depois que ela deu uns tapinhas no Bolsonaro, provavelmente ela fechou um patrocínio básico, simples assim. Então, todos os veículos, os grandes veículos, eles não batem no Bolsonaro para solucionar o problema. Eles batem no Bolsonaro para o Bolsonaro liberar dinheiro, para o Bolsonaro liberar propaganda. Essa é a grande realidade. É por isso que eu falo com vocês. Se a gente quiser transformar o Brasil, a gente tem que partir para a orientação do público, nós. Porque os grandes veículos, eles estão partindo para arrecadação financeira. Então, eles não estão querendo lutar contra o Bolsonaro, eles estão querendo tomar o nosso dinheiro do Bolsonaro, que é bem diferente uma coisa da outra. Olha, deixa eu agradecer vocês pelas participações. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Eu volto amanhã. Amanhã não tem o Léo ao Quadrado. Olha, deixa eu voltar pro lado de cá, que acaba de chegar um superchat aqui, mais uma pessoa que manda um superchat 13, Edson, só nós libertaremos, esquece o STF, vamos o povo, manda, eu faço parte do povo, nós somos povo, o povo manda, exatamente. O que nós precisamos fazer nesse momento, Edson, é aumentar o número de pessoas conscientes do que está acontecendo. E se a gente consegue aumentar o número de pessoas conscientes do que está acontecendo, as coisas vão melhorar. Muito obrigado, Rosiana Alvarenga de Sá, Alverga, né? Então, desculpa, Rosiane, eu já bato o olho e te falei, tem uma vizinha aqui que é Alvarenga, e é Alverga. Léo Estopa, obrigado. Rosane Alverga de Sá. Obrigado, Rosane Alverga de Sá. Desculpa mais uma vez, é muita correria. Ontem, quando eu tive problemas técnicos na conexão com o Léo Atucci para fazer o programa Léo ao Quadrado, eu percebi que algumas pessoas estavam me xingando, né? E algumas pessoas falavam, o Léo Estopa é um irresponsável, o Léo Estopa, assim, faz coisa demais. Gente, o Léo Estopa é um militante, o Léo Estopa trabalha demais, o Léo Estopa está pelejando para tirar a família de dentro de uma construção. Estou tentando terminar uma reforma, mas como é tudo muito devagar, para quem tem pouca grana e tal, então realmente, quando chega nesse horário, eu acordei muito cedo, trabalhei o dia inteiro, quando chega nesse horário eu estou muito cansado e não é má vontade, não é que eu não tenha vontade de fazer a live, não tenho compromisso. É porque realmente existe uma diferença muito grande entre o militante de esquerda que faz uma live ou outra live e o jornalista de esquerda, as estrelas que obviamente estão aí brilhando e fazendo suas lives. Então, eu peço desculpas quando isso acontece, mas infelizmente é que às vezes o bicho pega mesmo. Então, muito obrigado, pessoal. Eu gostaria de pedir a vocês, quem puder ajudar meu trabalho, tem as contas bancárias que estão aí anunciadas nas descrições desses vídeos. E não se esqueçam de se inscrever aí nos canais, canal do Estopa e canal Leonardo Estopa. Muito obrigado. Eu volto amanhã às 10h30 da noite. Ou, se tiver uma bomba aí, se tiver explodido uma bomba que não seja do terrorista, que seja uma nova bomba do Glenn, eu volto para comentar provavelmente aí alguns minutos depois. Então, muito obrigado. Assistam aí a reprise de hoje